A nossa luta é contra os inimigos espirituais. Não é contra carne e sangue, é contra os demônios. E eles estão sempre preparados para lançar setas contra nós. E a única coisa que vai te proteger é a fé, é a obediência. Pergunta à pessoa que está só: você quer a proteção? Obedece a Deus. Aleluia. Aleluia. Para você ser protegido por Deus, você tem que obedecê-lo. Não existe proteção sem obediência. Obedece a Deus. Quem está a entender? Obedece a Deus. Vamos continuar. Versículo 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é o quê? Que é o quê? A palavra de Deus. Por isso que eu costumo insistir para você trazer a Bíblia. Sem Bíblia você não tem a espada. Para que serve a espada? Defender e combater. Você usa. Quem já assistiu filmes, aqueles filmes de chineses? Que lutam com espada. Para que serve a espada? Defender e atacar. A Bíblia serve para defender-te e atacar o Satanás. Por isso que eu digo: traga a Bíblia. Se você não tem Bíblia, se você não lê a Bíblia, não tem como se defender, nem tem como atacar. Quando a gente diz atacar, é você mandar embora o diabo da sua vida. Você não tem como mandar embora o diabo se não tem a Bíblia. Vai usar a palavra de quem? De vovó? A palavra de quem? Você tem que usar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder para mandar embora o Satanás. Mas você não tem a Bíblia. Eu vou repetir. Versículo 17. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus para se defender. Você precisa da palavra de Deus para lutar contra o Satanás. Sem a palavra de Deus, não tem como você lutar. Aleluia. Aleluia. Versículo 18 diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orar no Espírito significa meditar. Em todo momento você precisa de meditar. A meditação é uma grande arma, é uma arma extremamente poderosa para lutar contra o Satanás. Aleluia! Meditação é uma arma extremamente poderosa para lutar contra. Se você não medita, o seu coração não tem força, o teu espírito não tem força para enfrentar o Satanás. Você precisa de meditação. Orem sempre. Sempre. Por que a Bíblia quer que a gente ore sempre? Por que a Bíblia quer que a gente medite sempre? Porque há uma grande luta no nosso coração. Lembra-se da semana passada nós dizíamos que o inimigo número 1 do homem é o próprio homem. O homem luta contra si mesmo. Então, este confronto que está dentro do coração, você precisa de vencer. E para vencer esse confronto, você precisa de meditar. Se você meditar, continuar a meditar, o seu espírito vai estar treinado. O seu espírito vai estar forte
para enfrentar os desejos da carne e vencer. Aleluia! Aleluia! Sem meditação, você não tem como ir para frente. Quem está a entender? Você precisa de meditar. Precisa de meditar. Precisa de obedecer, para que Deus possa te proteger. Lembra-se da história de Jó. A Bíblia diz que o Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E por causa disso, Deus colocou uma barreira diante do Jó. Ninguém podia tocar no Jó. E se você precisa dessa barreira de proteção, você precisa da obediência. E ninguém obedece a palavra de Deus se não tiver o Espírito de Deus. Não é possível. Se você vê alguém que vive em pecado, no adultério, na mentira, no roubo, etc, etc, é porque não tem o Espírito de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que vive na mentira não tem o Espírito de Deus. Porque não é possível o sujeito obedecer a palavra de Deus se não tiver o quê? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te faz obedecer. Sem o Espírito de Deus você não tem temor. Sem o Espírito de Deus você não tem como obedecer. Aleluia! Aleluia! Então você precisa da obediência. E esta obediência vai trazer a proteção na sua vida. Você precisa do escudo. Escudo. Proteção. E Deus vai te abençoar. Lembra-se que o diabo está perto de nós. Toda hora. Toda hora. Povo de Deus, eu quero que você perceba uma coisa. A nossa luta não é contra pessoas. Quando você tenta lutar contra pessoas, você está a perder tempo. Aleluia. Aleluia. Diga a pessoa que está só. Quando você tenta lutar contra pessoas, você está a perder tempo. Você está a dar tiros num alvo errado. Quem já foi militar? Temos alguém que já foi militar? Ninguém foi militar aqui? Já foi militar? Imagine você disparar para um alvo que não é correto. De repente acabam as balas. Como é que você reage ao inimigo sem balas? Isso não há meio para reagir para o inimigo se não tem balas. Se não tem balas, não há meio. Não há meio. É pata na manja. Quem já ouviu falar com pata na manja? Quem sabe o que é pata na manja? O inimigo chega, pega-te com a mão, dá-te bofetada. Você não tem balas. A mesma coisa acontece com alguém que luta contra o homem igual. A mesma coisa acontece com alguém que luta contra ti, contra primo, contra sobrinho, contra não sei quem. É perder tempo. Você tem que saber identificar o inimigo e lutar contra ele. Aleluia. Pode sentar, obrigado. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os demônios. E para nós lutarmos contra os demônios, nós temos que estar preparados. Aleluia. Temos que estar o quê? Preparados. Temos que usar a palavra de Deus como a espada do Espírito. O seu espírito precisa de ter a palavra. Senão o seu espírito não tem como lutar. Como é que vai lutar sem a espada? Como é que vai lutar? Eu vou repetir o versículo 17. Diz assim: vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus dentro de si para poder lutar contra o Satanás. Se você tiver essa palavra dentro de si, o Espírito, ele vai segurar na palavra e vai fazer o quê? Vai lutar.
Por isso que você muitas vezes é derrotado nos sonhos. Alguém chega, dá-te de comer, dá-te de beber. Alguém chega, dorme contigo. Isso não é sonho. Porque o seu espírito não está forte. O seu espírito está derrotado. Você precisa de investir mais no exercício espiritual, não no exercício físico, no exercício espiritual, por forma a que o seu espírito esteja o quê? Munido. Aleluia, aleluia. A obediência à palavra traz proteção para o espírito. Sabe, o diabo, quando vem te atacar, começa por te atacar no sonho, no espírito, não fisicamente. E o que acontece no espírito acaba se refletindo o quê? Fisicamente. As coisas primeiro acontecem no espírito. As coisas primeiro acontecem no espírito, depois é que acontecem fisicamente. E por isso que você precisa da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para poder combater o Satanás. Você precisa da obediência, que é para ter a proteção de Deus. Porque sem a obediência não há proteção. Diga a pessoa que está ao seu lado: sem a obediência não há proteção. Aleluia, aleluia. Você precisa. Lembra-se, a primeira de Pedro, vamos lá, mais para frente. Primeira de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguém, de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que os outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Onde é que está o diabo? Ao redor. Está bem perto de si. Você tem que perceber isso. O diabo está bem perto de si, à espera de uma oportunidade para você pecar e ele entrar. E quando o diabo entra, povo de Deus, quando o diabo entra, ele entra com doença, entra com desemprego, entra com fome, entra com maus sonhos, entra com pesadelos. Ele entra equipado. Quando o diabo entra, não entra só ele sozinho, ele entra com a sua bagagem completa. E para sair, sai aos poucos. Não é tão fácil para sair. Ele resiste. Começa por sair mau sonho, mas fica marido espiritual. Sai marido espiritual, mas fica pesadelo, fica não sei o quê, fica doença. Povo de Deus, tenha cuidado. O único que fica prejudicado quando peca é você mesmo. Quando você peca, você mesmo que se prejudica. E pior, quando você conhece a verdade e peca. Quando você conhece a verdade e peca, você mesmo
é que fica prejudicado. Quem está a entender? Fuja do pecado. Fuja das coisas erradas. Aleluia. Fuja das coisas erradas. Fuja do pecado. Fuja do pecado. O pecado dá chances ao Satanás para fazer e desfazer na sua vida. Você no pecado não tem como Deus te proteger. Deus é santo, Deus é justo. Deus é justo. Quando você peca, você está a fragilizar a Deus. Você está a mandar embora Jesus. Está a mandar embora o Espírito de Deus. Porque ele sai. O Espírito de Deus é puro, ele sai. E te deixa sozinho. Aliás, não te deixa sozinho, te deixa com o diabo. Não podem os dois estar no mesmo sítio. Não, não é possível. Ou está o diabo, ou está o Espírito de Deus. Vamos fugir do pecado. Aleluia. Maus pensamentos, invejas, ódios. Fuja do pecado. Diga à pessoa que está ao seu lado, fuja do pecado. A nossa vida é uma batalha. É uma batalha, é um campo de batalha, é uma guerra espiritual. Se você tivesse olhos espirituais para ver o que está acontecendo aqui, você não tem ideia. Não tem. Mas infelizmente o homem está limitado, não consegue ver o que está para além. Mas a nossa luta é contra o Satanás, o diabo. E para você lutar contra o diabo, você tem que ter armadura espiritual. Você tem que obedecer para ter força, para ter power, para ter poder. Diga glória a Deus.